Eu já falei que eu tenho a formação de hipnoterapia ericksoniana, e a minha formação, assim, eu tenho orgulho de dizer que a minha formação ela foi feita com a Sofia Bauer, que é, assim, uma referência nesse assunto no Brasil, porque ela fez aula diretamente com o Jeffrey Zeig, que estudou junto com o Erickson. O Jeffrey, ele estudou, ele ficou 6 anos com o Erickson, nos últimos 6 anos de vida do Erickson. Então, assim, para mim, assim, eu estou muito perto da fonte, isso é um grande prazer. Então, voltar aqui, estar aqui hoje falando sobre esse assunto, já faz tanto tempo que eu fiz esse curso com ela, eu fiz em 2003, e esse material está super atualizado, não mudou tanta coisa, é lógico que algumas coisas a gente começou a perceber que a hipnose, ela é uma ferramenta, mas quanto mais a gente agrega outros conhecimentos, com vários conhecimentos diferentes aí, que eles se somam. E a gente sabe que tem que cada vez mais ir buscando isso. Essa é minha mestra. Busquem, ela tem muito material, tanto de psicologia positiva, quanto de hipnose. Ela assim, tem uma bagagem, ela é psiquiatra, a Sofia Bauer. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a história da hipnose, tá? A hipnose de uma forma geral. Porque, assim, a gente pensa em hipnose hoje, até hoje, nós temos aí uma série de dúvidas em relação à hipnose, mas a hipnose, ela caminhou com a humanidade. Acho que desde os primórdios aí, das primeiras civilizações, já se percebia aí que era possível ter um contato ou fazer algo de diferente com alguém num estado diferenciado de atenção. Tá? Embora não tivesse essa dimensão, mas já lá no princípio nós temos, né, registros que começam antes de Cristo mesmo. Eu me lembro, inclusive, de ter lido a história de São Lucas, não sei se alguém aí já leu. Homens e de Almas. Exatamente, é sensacional esse livro, e a forma que ele falava com as pessoas, que ele abordava as pessoas, você percebe nitidamente, gente, ele já usava de hipnose. Tem registros no século 30 antes de Cristo, no Egito, os sacerdotes já usavam uma forma, né, de hipnose. Depois, no século XVIII, na China, já se começava a introduzir uma espécie de transe hipnótico. Então, o transe, essas coisas, elas já começaram assim, muito, muito distante. E eles usavam para aproximar os pacientes dos antepassados. Olha, hoje a gente falando, né, de antepassados, e uma coisa que já lá na China, antes de Cristo já se falava. Na mitologia grega também a gente encontra achados aí de Asclépios, que era o deus da medicina, então ele aprendeu uma forma de hipnose também. No século XI, daí já depois de Cristo, né, um filósofo, o Avicena, ele era um filósofo iraniano e ele já usava da imaginação, porque ele acreditava que a imaginação, ela já também nessa tão distante de nós, ele já percebia que a imaginação, ela ajudava as pessoas ou a adoecer ou a se curar. No século XVI, Paracelsus também, que ele veio com a medicina hermética, e o Paracelsus ele era bem interessante, porque ele era médico, mas ele era totalmente fora da curva, já nessa época. Então, ele achava que os médicos eles não tinham que aprender só ali, né, na universidade, né, só daquela forma, a maneira formal. Ele entendia que era possível aprender
muito mais e trazer muito mais conhecimento falando com parteiras, falando com ciganas, falando com feiticeiras, né? Então, ele era um médico, como eu falo, bem fora da curva. Então, ele vem com a medicina hermética. Depois vem Mesmer, né, que é Franz Anton Mesmer, no século XVIII, e daí, nesse século XVIII, já se observava, e o Mesmer, ele, a princípio, ele ficou muito famoso, porque ele começou a usar cientificamente a hipnose, ele acreditava, né, ele utilizava magnetos, né? Então, com isso, ele usava e conseguia muitas curas, ele conseguiu muitos resultados. Só que depois teve um comitê ali que foi observar, mas como assim magnetos? Então, eles começaram a estudar para ver se realmente isso funcionava ou se não funcionava. Que história é essa? E daí eles contestaram, porque fizeram a mesma coisa usando madeira e não magnetos. E o resultado era o mesmo. Só que assim, eles desqualificaram, mas eles não perceberam que existia aí como eu falava, uma indução. Não, ele trabalhava com a indução. O magneto, no meu entendimento, ele só é uma ferramenta que auxiliava aí. Isso é minha interpretação. Tá? Então, começou aí o magnetismo. Eu lembro muito da minha avó falando, isso é magnetismo. Eu não sei se alguém já ouviu algum termo assim, é magnetismo. A minha avó falava muito, talvez por ter ouvido alguma coisa assim, é magnetismo. Então, tudo que acontecia, assim, que para ela não tinha uma resposta objetiva, ela chamava de magnetismo. Né? E daí isso ficou muito na minha mente, e quando eu comecei a ver aí um pouco de Mesmer, né, eu percebi, né, da onde vem esse termo, né, aquilo que realmente não tem uma resposta clara e objetiva. Né? E daí no século XIX vem James Braid. E James Braid, ele iniciou realmente a hipnose científica, e foi ele que cunhou aí o termo hipnotismo. Até então não tinha um nome para isso, né? Depois, olhando para trás, é como eu falei, eu lendo o livro de São Lucas, São Luca, né? Eu percebo que ali existia uma hipnose, uma forma de contatar com a pessoa direto com o inconsciente e não com o consciente. Aí, quando a gente fala com o inconsciente, o resultado é muito diferente. Mas foi aí, só no século XIX que foi dado esse termo, e foi o James Braid. E ele também trabalhou muito com o hipnotismo, e ele também foi bem consagrado, né, utilizando essas técnicas. Nessa mesma época do Braid, outro James, o James Esdale, ele também utilizava a hipnose para cirurgias. E ele chegou a fazer mais ou menos 3.000 cirurgias sem nenhum tipo, só com hipnose, porque naquela época ainda estava assim muito próximo, né, de se conhecer os anestésicos, e apesar dele, ele não ficou famoso, a gente nem ouve muito sobre isso, porque surgiu aí as xilocaínas, os anestésicos, e simplesmente isso ficou meio que no esquecimento. Mas até hoje ainda existem casos, né, de pessoas que não conseguem, né, que não podem usar nenhum tipo de anestésico, e dentistas usam muito, não sei se vocês sabem, né, pessoas que precisam de fazer um tratamento e não consegue, tem pavor, então tem muitos dentistas que fazem curso de hipnose para poder atender esse tipo de paciente. Então o James, ele fez isso, e só que depois, como eu falei, entraram os anestésicos, e isso acabou mudando. Daí tem vários nomes, gente, Pavlov, Charcot, próprio Freud. O Freud, ele usou também muito, mas a hipnose, né, no início, tem uma série, não sei se vocês viram, Freud, a série.
Então, ele usava muito a hipnose no início da carreira dele. Mas o que fez ele deixar o uso da hipnose? Ele percebeu que muitas pessoas acessavam, né, os seus conteúdos durante a hipnose, ele usava uma forma de hipnose bem profunda, ele percebia que as pessoas acessavam os conteúdos que estavam ali, muito, muito guardados, mas quando voltavam à consciência, elas não tinham elas não faziam mais essa ligação, então não tinha o efeito que ele queria. E daí ele começou a trabalhar mesmo com a associação livre. Daí, no século XX, vem um Dave Elman. O Dave Elman é muito interessante porque ele não era médico, ele era um locutor de rádio, mas ele ficou muito famoso no campo da hipnose, porque ele fazia assim, meio que uma hipnose, acho que de palco, né? Era mais artística, mas ele desenvolveu uma técnica de hipnose muito rápida. Então, ele passou a dar cursos para médicos, inclusive, médicos que precisavam usar essa técnica para poder ensinar ou para poder fazer os seus procedimentos, como eu falei. Tá? Então, foi bem interessante. Inclusive, no caso dessa técnica do Elman, ele ensinou uma equipe de cirurgiões que fez a primeira cirurgia cardíaca de tórax aberto sem anestésico. Gente, não dá nem para imaginar um negócio desse. Tem casos de apêndice, né? Várias cirurgias que são feitas, pessoas que simplesmente não podem. Esse paciente cardíaco, ele era um paciente que não podia mesmo tomar anestésico por outras complicações, né, que ele tinha. Então, acabaram optando por essa, usaram a técnica do Elman, e por isso que ele ficou bem famoso. E daí, né, nós já estamos no século XX, daí a gente chega finalmente no Milton Erickson. Tá? E o Milton Erickson, ele também era psiquiatra, ele era especializado em terapia familiar e hipnose, e ele chegou a fundar, eu vou falar em português, porque eu não vou arriscar, a Sociedade Americana de Hipnose Clínica. Tá? Então, ele é fundador dessa sociedade, e ele tem, assim, diversos livros como autor, como coautor, né? Publicou muitos artigos científicos nessa fase. E o Erickson, ele era diferente, e daí vocês vão entender por que ele era diferente.